Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um curso promovido aqui pelo site MJailton. Agora nós vamos estudar mais um módulo do nosso curso completo de gramática. Nesse módulo nós vamos estudar o objeto indireto. Do objeto indireto, pessoal, não tem muita coisa para se falar. É um assunto bem pequeno, que eu acredito que no máximo 2 aulas a gente já resolve, talvez apenas uma, né, dependendo da forma como a gente vai lidar aqui. Só queria dizer o seguinte, pessoal, quando você está estudando, né, o objeto, tenha sempre em mente que as bancas, ultimamente, elas não estão mais empregando o termo objeto direto e objeto indireto, né? Elas tratam essa palavra agora como no sentido de complemento verbal, certo? Então, de repente, você tem uma pergunta que se refere ao objeto direto, mas lá não vai estar explícito o nome objeto direto. De repente pode estar escrito complemento verbal direto, complemento indireto, algo nesse sentido. Então fique muito atento quanto a isso, para que você não erre uma questão de algo que você de repente até saberia, né, responder. Bem, então vamos aqui ao conceito de objeto indireto, pessoal. Objeto indireto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Então, o objeto indireto ele vem sempre regido de preposição clara ou subentendida. Então, olha só, o verbo, né, o verbo transitivo, ele não tem um sentido completo. Ele precisa iniciar a iniciação no sujeito, e aí ele transita e complementa e finaliza a ação no objeto. Às vezes, né, essa forma de transição ela é feita de forma indireta, ou seja, no meio da transição existe uma preposição. Então, se existe essa preposição, se o verbo é transitivo indireto, então o complemento daquele verbo é chamado de objeto indireto ou complemento indireto. Então, vejamos aqui um exemplo. Eu tenho aqui o verbo necessitar. Ó. Necessito de seu apoio. Então, se eu fizer a pergunta para o verbo, quem necessita? Eu. Então, o sujeito da oração aqui é eu. Sujeito oculto, né? E o resto é o quê? É o predicado, né? Bem, quem necessita, necessita de alguém ou de alguma coisa. Veja que quando eu faço a pergunta para o verbo, há uma preposição, existe uma preposição. Logo, eu concluo que esse verbo ele é transitivo indireto. A predicação desse verbo, a transitividade desse verbo, a regência desse verbo é transitivo indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, o seu complemento eu vou chamar de quê? De objeto indireto. Então, olha só, se eu dissesse somente assim, ó, necessito, você ia perguntar, necessito de quê? Então, observa, o verbo não tem um sentido completo. Ele requer algo que complete o seu sentido. E o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto é o objeto indireto. Eles gostam muito de crianças. Pergunto para você, quem que gosta muito de criança? Eles. Então, eles é o quê? É o sujeito da oração. O resto é o predicado. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Veja, quando eu faço essa formação, eu digo assim, ó, quem gosta, gosta de, né? De alguém ou de alguma coisa. Há necessidade aqui da preposição de, né? Então, gosto de quê? De crianças. Então, nesse caso, como existe, né, o verbo gostar, ele requer uma preposição, então ele é verbo transitivo indireto. O complemento dele é o que, pessoal? É o objeto indireto. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Qual é alguma coisa aí? Crianças, né? Então, pessoal, e o que é esse muito aí? O que ele está fazendo aí? O muito é, na verdade, um adjunto adverbial de intensidade, né, pessoal? Bem, enviei-lhe uma carta. Quem foi que enviou, pessoal? Quem enviou? Eu. Então, eu sou o sujeito da oração. Portanto, sujeito da oração, predicado. Pessoal, quem envia, envia alguma coisa a alguém, não é isso? Então, quem envia, envia alguma coisa a alguém. Portanto, se eu envio alguma coisa a alguém, observa aí, ó, há necessidade de uma preposição. Ó. Envio alguma coisa a alguém. Essa alguma coisa, ó, enviei-lhe o quê?
faço uma pergunta, enviei-lhe o quê? Uma carta. Aí você pode continuar fazendo a pergunta. A quem? Né? No caso aqui não tem a quem, né? A ele, porque tem o lhe aqui. Então, nesse caso, ó, o verbo ele é o quê? Transitivo, direto e indireto. Ele requer dois complementos. Um complemento sem a preposição e o outro complemento com a preposição. Então, nós temos aqui ó, o lhe. O lhe funciona aqui como objeto indireto. Nós vamos já aprender, né? Aqui, pessoal, o lhe, ó, isso aqui é uma das coisas que você tem que memorizar. Ó. O lhe, se ele funcionar como objeto, como complemento do verbo, sempre vai ser objeto indireto, tá? O lhe, como complemento de um verbo, sempre vai ser objeto indireto, nunca vai ser objeto direto, ok? E uma carta é o quê? Uma carta é o objeto direto. Então, com isso, nós conceituamos aqui para você, né, o objeto indireto. Né? O objeto indireto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Na próxima aula, a gente continua.